Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo aqui em O Pregador por Trás das Fábulas, do Arthur Antunes. Temos uns trechos aqui que fazem uma análise bem crítica do William Branham e daquele movimento dele, né? A mensagem. A ideia é tirar os pontos-chave dessa análise: vida, doutrinas, os dons sobrenaturais que ele dizia ter, tudo isso. Ok, então vamos lá. O livro já começa, assim, com uma dedicatória forte, né, para as famílias que se sentiram prejudicadas pela mensagem, buscando libertação pela verdade, que é Cristo Jesus. Quer dizer, já dá o tom logo de cara. Exato. E a fonte parte daí, Sam, para traçar a história do Branham. O começo humilde, aí menciona associações que o livro vê como controversas, tipo com o Roy Davis, que a fonte liga a Ku Klux Klan, e até figuras como Jim Jones são citadas. Cobre também a ascensão dele naquele movimento Let It Rain, sabe? O foco na volta dos dons proféticos e, claro, a expansão mundial da mensagem dele. A análise vai até a morte dele em 65 e aquela expectativa toda dos seguidores de que ele ia ressuscitar, né? Que não aconteceu. E aqui a coisa começa a ficar interessante mesmo. A análise pega as doutrinas da mensagem e confronta, né, com a Bíblia, com interpretações mais tradicionais e com a reforma protestante, tipo sola escritura, solos Christus. Ele se dizendo o profeta Elias que voltou, baseado lá em Malaquias 4. E ele mesmo se colocando como o sétimo anjo de Apocalipse, né? Que ia revelar os mistérios e tal. E parece que questionam até se essas revelações eram originais dele mesmo, certo? Sim, sim. A fonte aponta o que considera, assim, fortes indícios de plágio, principalmente nas doutrinas das eras da Igreja e dos 7 selos. Compara o que Branham ensinava com textos do Clarence Larkin, que saíram bem antes, né? E as semelhanças são, notáveis. Coloca em xeque a origem divina que ele alegava para essas revelações. Entendi. Mas a grande fama do Branham vinha muito dos milagres, das profecias. Como que a análise lida com essa parte, que era central para ele? Olha, com bastante ceticismo. O livro vai nos detalhes de casos famosos, aquele do menino ressuscitado na Finlândia, em 1950. O ponto central da análise ali é mostrar as diferenças gritantes, sabe, nas versões que o próprio Branham contou dessa história ao longo dos anos. Isso sugere, segundo a fonte, que a história foi fabricada, ou, no mínimo, muito aumentada. Então, a análise aponta um padrão de inconsistência nas narrativas dele mesmo. Exatamente. E isso vai para as campanhas de cura também, como aquelas no Canadá em 47. A fonte busca jornais da época, testemunhos. E o que ela encontra é falta de comprovação médica para as curas. E até casos de gente que foi dada como curada, mas que, morreu pouco depois da mesma doença. E as profecias específicas, destruição de Los Angeles em 65, as mortes na ponte lá de Jeffersonville, a visão da tenda, os 300 mil convertidos na África, as 7 visões de 1933. A análise argumenta que tem um padrão ali. Ou falharam mesmo, ou eram vagas demais, sabe? Ou se baseavam em coisas que já se falavam na época. Carro em forma de ovo, política, ou até que foram datadas depois para parecer que ele acertou. A crítica é que não resistem a uma checagem, factual, cronológica. E aqueles sinais mais visuais? Tipo a foto famosa da coluna de fogo. O que a fonte diz sobre isso? Ah, sim. A análise resgata a conclusão de um perito em fotografia da época, George Lacy, um nome que o próprio Branham citava. Segundo o livro, o Lacy teria dito que aquela auréola era, na verdade, um defeito de luz no negativo da foto. E a tal nuvem misteriosa de 63, que associaram a uma visão dele. A fonte explica como um fenômeno natural, documentado, os rastros da explosão de um foguete Thor, que aconteceu, aliás, a centenas de quilômetros de onde Branham dizia estar. Entendi. Então, juntando tudo isso, o que essa análise do livro sugere é um quadro de inconsistências, né? Contradições na teologia, acusações de plágio e essas alegações sobrenaturais que, segundo o autor, ou não se comprovam ou têm explicação natural. Exato. E a fonte amarra isso com testes bíblicos para profetas, aqueles clássicos: olhar os frutos, ver se as profecias se cumprem. Usando esses critérios e apontando doutrinas que considera problemáticas sobre raça, misoginia, até justificar poligamia, a análise acaba classificando a mensagem como um desvio, sabe, dos fundamentos históricos do cristianismo.
portanto, esse material todo que a gente examinou levanta perguntas bem profundas, né? Sobre fé, sobre autoridade religiosa e sobre a importância de olhar criticamente para as escrituras, sim, mas também para o que os líderes religiosos afirmam. Com certeza. E deixa a gente com uma reflexão, que a própria análise sugere, né? Pensando em tudo isso que as fontes levantam sobre as profecias, os milagres, as doutrinas, como será que essa busca, às vezes muito intensa por experiências sobrenaturais, ou a adesão forte a um líder carismático, pode levar as pessoas a, talvez, desligar um pouco o pensamento crítico, ou aceitar narrativas que, com uma lupa, talvez não se sustentem? Fica aí para a gente pensar.